com vocês, então a gente achou bem interessante, né, toda essa parte de que vocês fazem mesmo, né, todo esse projeto que vocês têm. E a gente queria te convidar, né, desde o início, quando a gente teve essa proposta de fazer um vídeo e trazer alguém, né, que tem experiência, né, que tem essa vivência. Na hora que a gente falou, falei, não, deixa que eu já chamo, que eu já sei a pessoa certa que a gente precisa chamar. E tenho certeza que você vai agregar muito para a gente, né, e em tanto conhecimento e tanta riqueza, né, que você tem para poder transmitir para a gente. Isso mesmo. É igual eu falei pra Vi, né? Eu tenho um primo que ele é autista, né? Só que a mãe, ela não é tão ativa assim, né? Dá até certa pena porque ele não tá se desenvolvendo como é previsto. Então a gente, quando a Vitória falou que já tinha alguém assim, que é ativa mesmo, eu falei, Vitória, então vamos, né? É algo complexo também, porque assim, hoje, né, assim, é recente esse trabalho, né, que a gente está desenvolvendo, que a gente foi convidado, e eu já tinha iniciado um grupo de mães, e eu, como mãe, vi a importância desse grupo, né, porque assim, quando a gente começa a viver o autismo, eu digo que vira hiperfoco da mãe, né, da família também, a gente só quer falar sobre aquilo, a gente vai aprendendo, né, só que chega um momento que nem todo mundo quer ouvir, né, eu mesmo já ouvi, assim, das minhas filhas, né, que são maiores, mãe, para de falar nisso, você só fala nisso, né, então eu falei, nossa, será que eu estou fazendo isso mesmo, né, estou ficando chata, e lá no grupo, não, é o momento que eu posso falar, a outra mãe vai falar, a gente vai se ouvir, a gente quer se ouvir, né? A experiência de cada uma ajuda muito, né? Porque eu digo que eu estou no meio do caminho, porque o Enzo tem 10 anos hoje, né? Mas tem as mães que estão iniciando o diagnóstico, né? Que estão naquele momento bem difícil, que a gente já passou, né? A gente vai falar sobre isso. E tem as mães que já estão lá na frente, que já tem filho adolescente, que já está indo para a fase adulta, né? Nosso grupo é bem mesclado, tem todas as faixas etárias. E assim, no grupo eu percebi a importância, né? Porque uma mãe fala, nossa, comigo aconteceu isso, eu fiz assim, assim, deu certo. E aquilo acende, né? Um botãozinho na gente falar, eu vou tentar isso também, quem sabe dá certo comigo também. Então, assim, as experiências, elas são muito válidas, porque, assim, existe a teoria, mas a gente vive a prática, é o dia a dia, né? Então, as dicas são muito importantes. Claro que a gente vai fazer, né? O profissional nos ensina, nos explica, mas eu acredito que essa troca é muito válida, né? Então, o projeto ajudou bastante. E, igual você estava falando, né, sobre o autismo, porque ele tem vários graus, né, assim, níveis de comprometimento, independência da criança, e é difícil para a mãe. Tem mãe que não é porque ela não quer, né? No nosso caso aqui, desde o dia que eu ouvi a primeira vez a palavra autismo, eu saí correndo, pesquisando, procurando tudo, né? Mas assim, eu não sabia, eu precisava saber o que estava acontecendo com meu filho, né? Porque a hora que você recebe, como a gente, né, que foi numa reunião de escola, assim, a gente já tinha começado a fazer a investigação, mas assim, nem fazia ideia, né, de que poderia ser isso. E assim, a gente, não é que eu não tinha ouvido a palavra, eu tinha ouvido, mas eu tinha uma ideia totalmente diferente do que fosse, né? Então, isso é complexo, assim, a hora que você leva, né, alguém fala para você, olha, eu acho que seu filho tem isso, e eu acredito que para qualquer diagnóstico, né, aquele momento é onde abre um buraco, né, na sua frente, e você fica sem chão, mas como qualquer tipo de diagnóstico, acho que a família corre atrás, né? Ela vai atrás para saber, peraí, o que meu filho tem, né? O que eu posso fazer por ele? O que eu vou buscar? Quem eu vou buscar? Né? Então, acho que mais ou menos... E assim, não... cada um tem o seu processo também de viver isso, né? Cada pessoa lida. No entanto, aqui eu corri atrás. E meu marido, né? Não que eu estivesse... Não que eu estivesse... assim, que legal, né? Vamos e no começo eu mandava os artigos, as coisas para ele, informações, né? Olha isso, olha aquilo. Até que um dia ele falou, olha, para de me mandar artigo. Se eu quiser saber alguma coisa, eu vou procurar. Tipo, me deu uma... Era a única pessoa que eu estava ali, né, trocando informação, e ele mesmo falou, não quero saber.
porque a negação dele estava muito mais forte que a minha. Mas não é porque ele não queria fazer algo, né? É que para ele estava sendo muito mais difícil. Para mim estava, mas eu queria saber o que era. E ele não queria saber, né? Então é complexo, né, de pessoa para pessoa. Cada um vai lidar com isso de uma forma. Sim, com certeza. No caso do pai do meu primo, né, ele nega até hoje. Ele não fala que o filho dele ele tem autismo. Ele fala que tem um atraso na fala, né, assim, mas ele não fala que o filho dele tem autismo. É uma negação assim, e ele já tem 11 anos, entendeu? É um tempo, assim, muito longo. Ótimo. Ele resolveu falar. É que a gente nem sabe se a gente começou. Aqui começou a fluir tanto que a gente nem sabe. Não, Mas... meu problema de participar, de falar, é que eu falo demais, entendeu? Então, eu não quero atrapalhar o trabalho de vocês. É que a gente nem sabe se a gente começou. A gente até ia falar para vocês se apresentarem um pouquinho, mas a gente já está conversando. Vocês começaram a introduzir tão legal, vocês estavam falando tão bem, que não sei se aparece aí para você, já está aparecendo live aí, já com mais... começou a gravar no finalzinho que eu estava falando. Avisar. Eu falei, não vamos perder isso, não. Né? Já tá bacana, já a conversa desde o início. Foi essencial o que ela falou até agora. Eu não aguento, eu não consigo. Quando eu começo a falar também, eu não paro. Então, isso aí. Na hora que vai. Essa característica que a Lê falou, a minha reação no começo, é interessante, porque era um paradoxo da minha postura. Entendeu? Tudo que tinha, né? A gente já era uma família com, né, de 4 pessoas, né? A gente tinha já 2 meninas grandonas, já tinha a Lê, já adolescente, né? E eu mesmo, né? De vez em quando a gente estava passando por algum tratamento, com alguma coisa, sempre fui daquele que, assim, né? Vou tomar um remédio, eu leio a bula do remédio. Coisa que muitas vezes não acontece. O médico fala, olha, tome isso daqui, né? Tantas e tantas horas por tantos dias. A maioria das pessoas vai lá e toma um abraço, né? Se bem dizer, toma no horário certo, né? Isso a gente também, né? Mas eu sempre tive o costume de ler, conhecer, saber o que né? Além do que a gente estava se tratando, como a gente estava se tratando. Eu sempre fui alguém muito curioso, uma pessoa muito curiosa, sempre lia, né? Sempre faço isso, né? Até hoje, né? Mas quando aconteceu da suspeita do Enzo, suspeita do autismo, primeiro, que foi abrir um buraco no chão. Eu costumo comparar com, sabe, os desenhos do Papaléguas? Né, que ele desenha buracos assim para o coiote cair. Foi exatamente isso que aconteceu com a gente na reunião. O Enzo vinha de um ano de muito elogio, muita evolução, muito desenvolvimento, né? Todas as reuniões que fazia, nossa, que ele está muito bem, que ele aprende, que ele presta atenção, né? Dentro de casa era aquele menininho que interagia muito com a gente, né? Que mostrava a evolução dele, a participação dele dentro da família, tudo. Então a gente, assim, hoje a gente sabe que a gente é um filtro, né? A gente é um filtro na nossa mente, na nossa visão, assim, que muita coisa estava acontecendo e a gente não estava enxergando. Aí, de repente, a professora, no final do ano, não foi o papel dela, e foi uma ajuda extrema para a gente, né? Chegou, falou, a gente está conversando aqui com a equipe, né? Uma psicóloga veio avaliar um outro aluno, aí a psicóloga bateu o olho no Enzo, viu algumas características, a gente começou a perceber, avaliar, que chama e não atende, né? Coisas que a gente sabe hoje que é característica, mas enfim, chegou num certo momento da reunião que ela falou, a gente acha que o Enzo tem algum grau de autismo, bomba. Entendeu? A gente nem fazia ideia do que era isso, entendeu? A gente só tinha uma noção que era algum transtorno, algo assim, a gente devia chamar transtorno na época, né? Ligado, né, ao neurodesenvolvimento, alguma coisa nesse sentido, né? Mas não sabia exatamente o que. Né? E todo esse campo é você entrar num lugar escuro, né, que talvez tenha parede no caminho, talvez tenha pedra, talvez tenha chão, e você não sabe para onde você está indo. E o pior, quem vai estar fazendo essa caminhada é o seu filho, entendeu? Então, quando veio esse diagnóstico,
e a Lê sabiamente começou a pesquisar bastante, coisa que normalmente era o meu papel. A nossa gravidez, por exemplo, fui eu que eu fiz um cadastro no Baby Center da Johnson. Não sei se vocês conhecem o serviço da Johnson & Johnson. Semanalmente ele mandava boletins para desenvolvimento para a gente por e-mail, naquela época era bastante e-mail, né? Estamos falando aí de mais, né, de 10 anos, né? E recebi e-mail, eu lia os e-mails atentamente, entrava no site deles, lia mais um pouquinho, chegava em casa, falava, amor, o Enzo está assim, não chamava ainda, né? Depois que, mas o bebê está assim, se desenvolveu, essa semana ele está de tal tamanho, né? Vamos fazer, enfim, eu procurava saber, procurava conhecer. E quando aconteceu a suspeita do diagnóstico, os papéis se inverteram. Por que isso aconteceu? Até hoje eu não sei explicar. É uma coisa que batia assim, que vinha, cada vez que vinha aquele monte de artigos, engraçado que tinha um monte de artigo e tinha pouco conhecimento de todo mundo, dos pediatras, né, de professores, de pais, era muita coisa que a Lê me mandava, mas pouco se falava sobre isso, pouco se sabia sobre isso, entendeu? Percebe esse é outro paradoxo, entendeu? Desde sempre se tem pesquisas, mas só hoje, né, 10 anos depois, a gente percebe o aumento disso. E ficava batendo realmente batia essa negação, né? Só que a minha negação, graças a Deus, não foi aquela negação, olha, não tem nada com ele, eu não quero nem saber disso. Não. Fomos falaram que era para a gente procurar um neuro, era melhor procurar um neuro, vamos procurar um neuro. O neuro falou que era melhor procurar profissional tal, vamos procurar profissional tal, vamos para fono, vamos para... Entendeu? Ir, né? Foi dessa forma. Olha, tá vendo? Eu falei demais. Não, mas é ótimo, né? É porque, assim, é uma coisa que a gente fala que de uma hora para outra muda, né? Todo o cotidiano da família, porque é algo que a gente nem imagina, né? É um giro, muda tudo. Nossa, muda tudo. E aí, né, eu acho que foi esse, né, o processo que seu marido teve, né? De que aconteceu uma mudança tão rápido que ele não estava entendendo como lidar, né? Acho que foi esse o processo. Você já estava mais lá engajada, procurando artigo. E ele foi um processo um pouquinho mais... não demorado, né? Mas foi um processo no tempo dele mesmo. Acho que mesmo, foi no né? tempo dele. Até foi porque eu já tinha as 2 meninas, né? Então, para ele, era a primeira vez que ele estava acompanhando a gestação, porque quando a gente se casou, já tinha as 2 meninas. Então, eu já tinha experiência de 2 maternidades, mas para ele era a primeira. Né? Era tudo novo, né? Novo, né? E com isso, não, eu já estava atenta, porque era eu que já estava percebendo, olha, eu chamo o Enzo 10 vezes, ele não me atende, né? A fala dele não está adequada, eu levava isso para o pediatra, porque também era um menino, assim, eu já tinha experiência de 2 meninas, né? E veio um menino. Falei, será que é característica, né? Pelo sexo, né? Porque o pessoal fala, menina já nasce falando, né? Então tem todos esses contextos. Aí eu procurava amigos, né, da área, pedagogo, psicólogo, conversava, olha, a escola está achando isso, o que você acha? Pessoas que conviviam com a gente. As próprias pessoas que eu perguntei, falaram, imagina, o Enzo não tem autismo não, porque o autista que eu conheço não faz isso. Sabe? Então, começa as comparações. Hoje a gente sabe que não é assim, né? Porque o autismo é uma coisa, e quando a criança tem outras comorbidades, aí o quadro vai se agravando, né? O nível de independência, de dificuldade, né? Porque tem criança que tem o autismo mais a deficiência intelectual, tem criança que tem o autismo mais o TDAH. Então, tudo isso vai aumentando o nível de comprometimento daquela criança, né? Então, isso é coisa que a gente aprendeu. Só que na época, quando você ouve a palavra autismo, para você já é aquela pessoa que vai ser incapaz. E não é assim, né? E também não é gênio, porque as pessoas, vai ser um Albert Einstein. Hoje ele fala para os amigos, depois que ele, né, que a gente explicou o que ele tinha, tudo, ele fala para os amigos, sabia que eu tenho o mesmo transtorno do... Não, mesma síndrome, ele fala. Sabia que eu tenho a mesma síndrome do Albert Einstein? Mas eu não sou o Albert Einstein. Mas ele é super inteligente, né?
excelente, é. Nossa, ai, tô até comentando por fora, mas a gente viu que ele tem um canal no YouTube. Gente, que menino lindo! Eu vi o vídeo que ele fez agradecendo, fiquei apaixonada. Nossa, não sabia nem o que expressar, porque foi tão lindo. Eu brinco que tudo que eu filmo dele, eu faço é tudo escondido, porque ele não gosta. Aquela coisa de mãe, para! Mas aí a gente está estimulando essa parte, né? Porque como ele gosta muito, né, a gente faz no hiperfoco algo para ele se desenvolver, né? Essa questão de se ver num vídeo, de falar, né, de se comunicar, porque a maior dificuldade no autismo é essa comunicação social, né? É começar uma conversa, o que falar, como falar, né? Então, eu acredito assim, que esses vídeos que ele faça vai ajudar muito nessa questão da comunicação. Com certeza. E assim, é uma das coisas. Pode falar, já. Não, pode falar, você já começou, depois eu continuo. Não, é uma das coisas que a gente queria te perguntar mesmo, né? Como que é essa interação dele e de vocês, né, socialmente? Você acha que ainda tem essa questão dessa inclusão social? Se tem essa questão dele ter. Se ele tem dificuldade, né, para ter amizade, se as pessoas, né, os amiguinhos em volta que não entendem, né, o que é, se os pais desses amiguinhos, né, se eles explicam, né, o diagnóstico dele, né, e que ele não é incapaz de fazer nada, né, ele tem amizades, ele tem os hobbies, né, dele que ele gosta, né, toda essa questão. Então, a gente queria saber um pouquinho mais de você, como que é essa questão, né, da sociedade mesmo. Sim. Então, no começo, quando ele era pequeno, né, assim, antes de ir para o ensino fundamental, né, no período de creche e MEI, a gente teve alguns problemas. Por quê? A criança com autismo, ela tem dificuldades no comportamento. Então, tudo que ela não consegue se comunicar, às vezes ela parte para uma mordida, ela empurra, ela toma, ela não sabe falar, eu posso usar, né? Ela já vai pegando, né? Eu brinco, é como se não tivesse eles chamam de filtro social, né? Eles vão fazendo o que, né, dá vontade de fazer. Enfim, então tem aqueles problemas, que a gente foi olhado na creche assim, olha lá os pais da criança que morde, né? Então, isso assim, você vai convivendo com coisas, né? Mas assim, a gente sempre. Só que assim, mesmo o diagnóstico sendo difícil, a gente olhando para o nosso filho, porque assim, a gente acaba tendo aquele sentimento de dó, né? Que até a gente aprender certinho, né? Então tem uma certa dificuldade da gente lidar. Só que assim, nós dois, como pais, falou, não, ele tem o autismo, mas ele é uma criança. E a gente vai fazer tudo certinho. Ele vai ter que cumprir ordens, ele vai ter que saber o que ele pode, o que ele não pode fazer, e isso a gente sempre fez com ele. Tanto é que ele é bem responsável e ele sabe quando ele está fazendo uma coisa, né, que não é legal. Ele mesmo fala, assim, ele entende isso. E com o passar do tempo, assim, eu não falava para todo mundo, né? Até o diagnóstico dele fechar, porque demorou 6 anos para fechar o diagnóstico dele. Então, assim, poucas pessoas sabiam, pessoas que conviviam com a gente, porque passou uma época bem difícil, né, dessa questão do comportamento. Então, eu e meu marido decidimos, assim, ficar um tempo sem frequentar festas, né, a gente deixou de fazer algumas coisas. Só que, assim, não adianta, isso não é todo casal que vai fazer. Porque a gente fala, nossa, como assim? Eu vou deixar a minha vida social por causa, né, do meu filho? Ele tem que aprender. Só que no nosso caso, a gente optou por isso, né? Vamos passar um tempo, né, tranquilo, preservar ele, até porque a gente ainda não entendia algumas coisas que aconteciam, né? Hoje a gente já sabe que eram questões sensoriais, né? Você vai levar uma criança autista para um shopping que tem uma questão sensorial, mexe com a criança. Por que eu vou levar meu filho lá se eu sei que ele vai sofrer? Então, assim, a gente foi, né, privando de algumas coisas. Mas no sentido, assim, para a evolução dele, não se sentindo culpado, eu vou ter que deixar de fazer, né, as coisas. E com o passar dos anos, os amigos que eram íntimos dele, da escola, tudo, porque as crianças percebiam, né, que ele tinha as questões diferentes, né? Ele faz umas estereotipias, ele mexe com a mãozinha, né? E teve criança que perguntou, tia, por que o Enzo faz isso? Né? E aí, assim, no começo ficava uma questão delicada, porque eu não sabia, às vezes, responder. Eles falaram, é porque ele gosta de naves, ele fica imaginando as naves e faz assim com a mãozinha. Só que aí chegou um momento, assim, o ano passado, a gente mudou ele de escola, levamos ele para uma escola inclusiva, né? Uma escola, ele sempre frequentou a escola regular, né?
E no começo indicaram que a gente levasse ele para uma escola especial, e a gente deu uma resistiu, falou, não, no momento a gente vai observar. Se um dia for necessário ele ir para uma escola especial, ele vai. No momento, ele vai ficar na escola regular, né? E a gente começou a trabalhar essa questão da inclusão. E aos poucos, eu fui conversando com as famílias que estavam próximas. Olha, o Enzo tem uma suspeita, porque teve uma época que nem tinha o diagnóstico ainda. O Enzo tem uma suspeita, então pode ser que ele tenha alguns comportamentos, e até para as outras crianças observarem, porque muitas coisas eu não sabia que estava acontecendo lá, no meio social dele, na escola, porque era o lugar que ele mais, né, ficava a maior parte do tempo. Porque aqui em casa ele estava no porto seguro dele, dentro de casa o comportamento é outro, né? Quando sai da porta para fora, aí muda, porque tem todos os estímulos externos, né? Não é só social, né? Então é bem complexo. Aí o ano passado, né, quando ele foi para o terceiro ano, mudou de escola, eu montei um grupo da sala, né, de aula dele, e lá eu falei, olha, eu sou a mãe do Enzo, o Enzo tem autismo, e assim, eu gostaria da compreensão, mas também estou aqui aberta para qualquer coisa, né, que aconteça, que vocês venham conversar com a gente para a gente tentar resolver, porque você fica com aquela sensação de, ai meu Deus, será que meu filho vai, né, desrespeitar alguém, vai fazer alguma coisa? Enfim, é complexo. Então a gente tem que lidar com muitas, né, muitas coisas ao mesmo tempo. É com o filho, é com o tratamento, é com a sociedade, é para a escola que ele vai, será que vão, né, incluir ele? Mas assim, graças a Deus ele é um menino, assim, não é coisa de pai e mãe não, tá? De achar que o filho é lindo e maravilhoso, mas ele é uma criança muito especial. Eu digo que ele é especial em todos os sentidos. Nossa, é muito bom ver isso, né? Porque é algo que eu quero pro meu primo também, né? Ele estuda numa escola normal também, e eu fico às vezes triste porque as crianças não ficam próximas a ele. Falou assim que ele chega, ele pega o cafezinho dele, ele fica quietinho e as crianças só ficam olhando, sabe? E ele passou pela fono também por pouco tempo quando era criança, mas hoje não tem nenhum tratamento, sabe? Uma continuidade. Aí eu fico pensando, né? O que será dessa criança no futuro? Porque a gente sabe que o desenvolvimento de qualquer indivíduo, né, é difícil, principalmente quando chega na adolescência. Eu tenho experiência de 2 filhas. Eu sei como é, né? Eu já fui adolescente, eu tenho minhas filhas, então isso já é um processo difícil. Para uma criança que tem dificuldade, isso só tende a piorar na adolescência, Podia né? piorar. E sendo acompanhado, às vezes já tem, né, algumas dificuldades. Imagina uma criança que não tem acompanhamento, que não é estimulada da forma adequada, né? Essa criança vai só se reprimindo, né? Vai só se reprimindo, exatamente. Existe um mito de que o autista ele é antissocial, que ele não tem empatia, que ele não... E não tem nada disso. Pelo contrário, eles querem, né? É isso que as pessoas precisam entender. Eles querem ter amigos, eles querem conversar, só que eles têm essa dificuldade de comunicação social. Eles não conseguem... Eles são inteligentes demais. Eu posso falar por isso do meu primo, ele é muito inteligente. E a comunicação também vai ser do modo deles, né? De como ele conseguir se expressar é o modo que ele vai se comunicar, né? Isso daí é algo que eu acho que tem que incluir na sociedade, né? Por isso que a gente fala muito que tem que ter mais essa conscientização de todo mundo, né? Sobre o autismo, né? Sobre o que é o autismo, o que a gente pode fazer, né? Para que isso seja melhor para essa criança, né? Externamente, no mundo externo, o que a gente pode fazer? Porque é o que você falou, né? Dentro da sua casa é o lugar seguro dele, né? Mas e fora? Né? O que acontece fora? No shopping, se você quiser levar ele para assistir um filme, como que é, né? As pessoas têm essa consciência de que ele tem esse atendimento prioritário, né? Inclusive, eu vi que esses tempos atrás, né, teve um shopping que ele aderiu umas sessões de filme, né, somente para as crianças autistas, né, os adolescentes, enfim, todas as faixas etárias, de um modo que eles consigam, né, que não seja algo que deixe eles, eu não sei nem como te falar, né, porque eu acho que você pode falar mais do que eu, mas eu tenho medo de falar alguma coisa e acabar falando errado, né, mas, assim, que ele não se sinta, que ele não tenha comportamentos, como que eu posso dizer, que deixem ele nervoso, né, que o som não atrapalhe ele, né, que seja algo que ele consiga sentar
e assistir e curtir também nesse momento dele. Sim, inclusive a gente já foi na Sessão Azul, que se chama, né? Teve aqui no Iguatemi, nós levamos ele até porque, assim, ele frequenta o cinema normal, ele fica super ansioso, né? É super fã de super-heróis, enfim, nós sempre vamos, assistimos filmes em sessões normais, né? Faz pouco tempo que a gente começou a ter acesso à fila preferencial, né? Essas questões, porque antes a gente nem, enquanto a gente não tinha diagnóstico, a gente não olhava para isso. Mas, assim, na parte da questão da sessão azul, a gente achou interessante, porque a luz do cinema não apaga, fica meia luz, né? Então as crianças conseguem saber onde elas estão, o som é mais baixo, então tem toda uma preparação. E eu achei bem legal que quando a gente foi, tinha uns 10 terapeutas dentro da sala de cinema. Eles ajudam se a criança tiver uma crise, se tiver uma desregulação. Então, assim, para as crianças que têm mais dificuldade, por exemplo, tinha crianças dentro do cinema que não conseguia ficar sentado. O Enzo ainda consegue ficar sentado, mas tinha criança que não conseguia, ficava andando para lá e para cá, né? Mas lá tinha um espaço e ela podia fazer aquilo. Ela estava assistindo o filme, mas ela precisava se movimentar, porque tem alguns autistas que precisam desse movimento para ser regular. Então, foi bem interessante, foi uma experiência, né? Eu acho que é legal, esse olhar, né? Para o que consegue e para o que não consegue, né? Isso é inclusão, né? Com certeza, né? Todo esse processo, né, que você falou de ter terapeutas lá, né, e tudo mais, é inclusão mesmo, né? Eles estão colocando o que eles precisam lá, né, para poder ter essa inclusão necessária mesmo. Posso falar uma... Pode falar. Vocês já devem estar vendo algo do tipo que não existem dois autistas iguais. Você pode pegar dois autistas que têm as mesmas características, né, dentro de uma certa população, separar essas duas crianças, esses dois indivíduos, né, não vamos esquecer que o autista cresce, né, chega em idade adulta, mas não tem dois iguais. Então, quando tem essas medidas de inclusão, qual que é o principal ponto? Cada um sendo submetido, principalmente na parte de questão sensorial, né? Não só sensorial, como aquele nervosismo social, lidar com outras pessoas, né? Sendo que para crianças o principal, o mais crítico é a escola, né? O estar na escola, muito se discute isso hoje, né? Por causa do ensino à distância, né? Em virtude da pandemia, mas é uma grande questão a interação social. E a gente sempre vai ter observações diferentes dependendo da criança, mas é muito necessário, é muito louvável quando tem esse tipo de intervenção, quando tem esse tipo de iniciativa, porque é aquele negócio, as terapias, as intervenções, como esqueci o seu nome, desculpa, do sobrinho, né? O dela é Ana Júlia. Ana Júlia. Devagar com o nome, Ana Júlia, desculpa, viu? Tá falando das terapias, né? Que tá faltando, né? Realmente falta, entendeu? Mas a maioria das vezes não é culpa das famílias, mas por outro lado, a família tem um grande peso, né? Em relação aos estímulos, a continuidade das terapias, a continuidade das ações que ocorrem nos consultórios, né? Fica a cargo da família, entendeu? Então, igual a Lê falou, a gente escolheu por algum período que estava mais em adaptação, e a gente também estava em adaptação, não só o Enzo, como a gente estava em adaptação, a gente começou a escolher muito mais, a gente foi mais criterioso para sair, para a gente poder modular quais seriam os estímulos para o Enzo, como seria interessante, né, uma sessão de cinema em relação a estímulos para ele, porque não é só o filme, não é só o volume do filme, né, tem a questão de estar naquele ambiente ali, né,
ele já estava acostumado com o ambiente do cinema tradicional, a gente sempre gostou muito de filmes e começamos a levar ele, né, desde pequeno, né, mas você percebe que a experiência varia muito de criança para criança, mesmo ela não sendo uma experiência tão bem sucedida, às vezes precisa ir embora, né, às vezes desencadeia alguma crise, tudo, mas é algo que a gente acaba precisando fazer. Não é obrigado a fazer, lógico, né? É como eu disse, a gente tem que modular esses estímulos, né? Mas é algo que a gente precisa, a criança precisa, né, ter o estímulo de estar com outras crianças, inclusive estranhas, né? Estar vivendo uma situação de uma forma diferente, igual a luz acesa, foi um estranhamento para o Enzo, queira ou não, né? Foi um estranhamento para ele. Ele estava acostumado a entrar naquela sala grande, com a pipoca na mão e apagar a luz e começar o filme, né? Foi uma coisa estranha. Então, percebe o quão interessante a variedade de estímulos que a gente, principalmente para o autista, que a gente, né, que ela precisa, que essa criança precisa. E sim, quanto mais estímulos houver, melhor vai ser para a criança. Mesmo aqueles estímulos que não sejam agradáveis, que não sejam bem absorvidos no momento por ele, né? Porque todo mundo esbarra em dificuldades, né? E no caso do Enzo, por exemplo, ele sempre teve uma resistência em relação a dificuldades, né? Esbarrar em alguma dificuldade, né? Até hoje, para fazer lição, ele fala: não, eu quero a resposta de 2 linhas. Se tiver 2 linhas mais uma palavra, já não serve para ele ficar bravo, né? Mas vai lá e faz, né? Então essa modulação de estímulos e a variedade de estímulos é que torna né, iniciativas como essa da Sessão Azul tão louváveis. Mas, claro, essas iniciativas, por que a gente destaca essas iniciativas? Porque ainda são isoladas, né? São casos, né, isolados. Tem uma característica em relação ao autismo, que acontece com muitas outras síndromes, a gente percebe isso, mas a maioria das famílias, não, desculpa, dos especialistas que hoje estão buscando especialização no autismo, estão fazendo isso por terem um caso próximo a eles. Pode ser filho, pode ser sobrinho, pode ser filho de uma família, né, amiga, próxima, entendeu? Então, a gente ainda, o autismo, ele dá essa oportunidade, né, porque, né, a prevalência dele já, né, hoje já está, parece que nos Estados Unidos já está para 1,39, entendeu? Estados Unidos né? Então, aqui não tem números ainda no Brasil, né? Infelizmente, né? A gente só pode... Depender do censo, né? Que vai ser feito. O censo inclui o autismo na contagem, né? Na pesquisa que vai ser feita. Só que a gente não sabe nem quanto vai ser feito o censo, né? Então, mas quando acontecer, a gente vai ter alguns dados mais confiáveis. A gente só pode extrapolar os números dos Estados Unidos, do Japão, que é o que eu costumo dizer para quando a gente vai conversar com pessoas que estão fora do assunto. Falar: olha, a gente está num nível que antes você ouvia falar do autismo. Aí foi para um passo, a gente está mais ou menos nesse passo, em que você conhece alguém que tem alguma família envolvida, que tem alguém dentro do transtorno, né? Entendeu? E o próximo passo, esse vai chegar rápido, vai chegar logo, que daqui a pouco todas as famílias vão relatar pelo menos um caso, né, de 2º grau, né, de parentesco, pelo menos alguma coisa assim, de caso de autismo. A partir desse momento é que ele vai passar a ser conhecido. E, claro, também, né, tem famosos o maior exemplo, né, não tem classe social, não tem raça, não tem religião, não tem nada, né? Quando a criança nasce dentro do espectro, ela está dentro do espectro, né? E quando ela está sendo mais falada, porque as pesquisas estão avançando, né? As pessoas estão reconhecendo características que hoje a gente reconhece nas crianças, mas quando aconteceu com a gente não reconhecíamos,
entendeu? O Enzo cantava, pulava, só que eu, por exemplo, eu não enxergava que ele estava balbuciando a música, por exemplo, do meu amigãozão lá, o desenho da Discovery Kids, que ele adora. A gente tem um vídeo que é ilustrativo do que acontecia com a gente. Né? Tem a música lá, meu amigãozão, o Enzo pulava, falava, meu, sabe, balbuciando, com aquela voz deliciosa dele, com aquela risada deliciosa dele, mas ele não falava a expressão meu amigãozão, ele não cantava a música, cantando as palavras, entendeu? Mas como ele estava fazendo isso, era a coisa mais linda, estava pulando, estava cantando, estava reconhecendo. Inclusive, uma das características, né, de chamar e não atender, né, que acontece muito com as crianças, eu tinha uma estratégia aqui, né? A Lê falava, estou chamando ele e não vem. Eu falava, não, peraí. Tinha uma outra série que ele gostava muito, era o High Five, era uma série musical. E ele adorava. Eu, não, ele não está atendendo, ele está lá no nosso quarto que não quer vir, então peraí. Aí eu colocava, estava gravado, né? Colocava a música do High Five lá no volume alto, o danadinho vinha lá do quarto correndo para vir atender a gente. Entendeu? Então, atendia o que era de interesse dele. Você percebe como é complicado separar característica com manias, com coisa da personalidade? Entendeu? Hoje a gente sabe que tem a ver isso daí. Não, quando chama é bom, né? Atender, aquele tipo de coisa. Mas essa questão dos estímulos é algo a ser incentivado, é algo a ser feito, mas em termos de sociedade, né? Você percebe, né? Tem sessão específica. Claro que a gente não vai falar, olha, faça uma sessão inclusiva e outra sessão público geral. É irreal isso daí, né? No momento, né? Mas você percebe que todas as iniciativas de inclusão depende muito de ter ou um esforço, né, um esforço particular, né, porque no nível governamental ainda estamos, né, caminhando, né, mas ou uma iniciativa isolada, né, ou um grupo de iniciativas isoladas que a gente está percebendo aumentar, né, aqui no Brasil, ou alguém que tem acesso a essa, por exemplo, a uma escola, seja proprietário, diretor de uma escola, seja proprietário, né, ou gerente de um cinema, de uma loja no shopping, coisas de brincadeira, tudo, que tenha consciência, porque teve contato com aquilo ali, né, teve contato com o transtorno, com o TEA, a partir disso daí, desse contato, eles passarem a ter iniciativa, esse tipo de iniciativa. Entendeu? Então, assim, depende de alguém, né, querer entender. Treinamento, por exemplo. Eu já passei em fila preferencial de supermercado com o Enzo, né? E a hora que eu passei, eu vi que a caixa ficou observando ele. Porque como o autismo é algo... Eles julgam. Ela passou numa boa, eu já tive problema de entrar numa fila preferencial e a pessoa o caixa falar para mim, olha, aqui é uma fila preferencial. Eu falar, eu sei que é preferencial, por isso que eu estou aqui, né? E já tive uma caixa que ela passou a minha compra e depois ela perguntou, você pode me explicar o que é o autismo? Né? Quer dizer, ela estava num caixa preferencial e ela não sabia, né? Estava o símbolo, né? Então, assim, existe essa dificuldade, né? Talvez até tenha tido um treinamento, mas talvez não. Ela olhou para o Enzo e falou assim, como assim, né? Porque o autismo é algo invisível aos olhos, não é igual uma outra síndrome, né? Algumas síndromes que você olha, você já consegue, né, detectar, né? Uma síndrome de Down, que tem, né, a expressão. Então, é algo que a gente ainda passa por situações, né, que a gente precisa explicar. E assim, eu digo, eu estou aqui para falar, igual quando eu comecei a falar na rede social. Foi algo que a gente conversou. Quando diagnosticou mesmo, olha, o Enzo é autista nível 1, falei, olha, agora eu preciso falar. Né? Porque, assim, a gente passa por situações, né? Por exemplo, uma pessoa vem e cumprimenta, ele não... Às vezes ele não responde. Tem dia que ele vai chegar, vai até te abraçar. Oi, tudo bem? Tem dia que ele vai passar reto, né? Então, a gente precisava explicar isso, né? Não era falta de educação dele, e era assim que funcionava. Então, eu falei, olha, vamos começar a relatar? Assim, primeiro a gente relata de uma forma a nossa experiência, o que a gente sentiu, o que a gente viveu, né?
quem a gente precisou procurar, como foi. E isso vai ajudar as outras pessoas, né, a passar por esse processo. E também, de alguma forma, a gente conseguir explicar para as pessoas o que é. Né? Porque senão toda hora você tem que ficar explicando para alguém como é. Falei, então eu já vou fazer de uma forma, né, que todo mundo consiga entender. E foi bem legal, assim. Teve pessoas que falaram, nossa, como você é corajosa, se você não falasse que o Enzo tem autismo, ninguém ia saber. Eu falei, mas a minha função aqui é mostrar o que é, né? E da mesma forma, teve pessoas assim, nossa, muito obrigada por você me explicar o que é o autismo, né? E assim, essa parte positiva foi muito maior do que, né, das pessoas julgarem de você estar expondo, né? Porque eles falam, nossa, como assim você vai expor seu filho, né? Mas era algo que eu precisava fazer. Uma coisa muito comum que acontecia na Maternidade com Doçura, a cada semana, a cada nova postagem, era a gente perceber os comentários, no meio dos comentários, alguém marcando alguém. Entendeu? E muitas pessoas, inclusive amigos, conhecidos, entrando em contato para falar, né, para relatar que percebiam que algumas das características colocadas ali no Maternidade com Doçura, percebiam os próprios filhos. Essa conscientização, despertar essa consciência, claro, tem um lado da inclusão, da necessidade da inclusão, do respeito, né, toda essa questão aí que envolve a sociedade, mas, por outro lado, o tempo é muito caro no autismo, entendeu? Para a questão do desenvolvimento, tá? E não um transtorno ligado ao desenvolvimento da criança. Então, quanto mais cedo você intervém, entendeu? Maiores as chances, né? Melhores os resultados. Ele sempre vai ter chance, sempre vai surtir algum efeito. Depende muito da qualidade da intervenção de quando ela se começa, né? E a frequência que ela vai acontecer no decorrer da vida da criança, entendeu? Até chegar na adolescência, como qualquer outra criança, né? Uma criança bem estimulada, sem algum transtorno, alguma coisa, para ela desenvolver o potencial dela, ela vai, né? Ela vai estudar, vai fazer exercício, né? Várias questões, às vezes vai ter um curso aqui, vai ter algum estímulo ali, vai ter, né, esporte, né, entrar no esporte. Então, a gente percebe que o Enzo chegou nesse ponto, hoje, graças a Deus, pela quantidade de estímulos que a gente foi dando para ele desde o primeiro. Não, olha, ele vai no primeiro ano. Virou o primeiro ano, ele pode ir para a creche? Então ele vai para a creche, entendeu? Ele pode ter natação para bebês? Quando que é? Quando que é? No primeiro ano dele? Vamos lá, vamos colocar ele. Tudo que a gente podia fazer num determinado momento, numa determinada fase dele, a gente ia fazendo. Claro que a gente sabe que, né, que dá para fazer muito mais, mas tem questões, né, de tempo, tem questões financeiras, custa muito caro, né, fazer uma intervenção, um set aí, um conjunto de intervenções, né? Porque precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Não é só um terapeuta, são vários, né? Então existe essa dificuldade, assim, e a nossa luta é para isso também, né? A gente, assim, a gente fez o possível e o impossível para dar o melhor para o nosso filho. E a gente quer que outras pessoas tenham acesso a isso. Consciência, né? Essa consciência e o acesso, sim, entendeu? Porque são pessoas, entendeu? As crianças, os jovens, os adultos são pessoas, e são pessoas capazes, muito capazes de contribuir com elas próprias, com as famílias e com a sociedade. A gente precisa delas bem, como a gente precisa de toda a população bem. Né? Claro que chega a ser uma utopia a gente declarar esse tipo de coisa, mas a gente investir, né, é uma briga que a gente tem lá desde adolescente. Né? Eu cresci usando o serviço público, né, na parte de não só de saúde, como a parte esportiva, por exemplo. Né? Minha mãe estava relatando que eu coloquei o Eric por causa na natação, por causa dos pulmões e isso aqui. Mas a questão da saúde acabou trazendo outros benefícios. Como eu estava lá treinando, como eu estava lá
né, tendo que me submeter a uma rotina, né, era uma rotina, né, horário, fazer as coisas da forma como foram propostas. Tudo isso daí foi moldando a minha personalidade e foi contribuindo, inclusive para me inserir no grupo. E a mesma coisa aconteceu com o Enzo, entendeu? Ele foi para a natação, depois pediu para fazer futebol, vamos lá fazer futebol, né, coisa coletiva, fez judô, entendeu? Então, essa experimentação, esses diferentes estímulos, dependendo da época dele, do período dele, é que fizeram a diferença para ele chegar onde ele está hoje. Claro, nada é assim, a gente não pega e cumpre, não é uma tarefa cumprida e depois esquece. Se a gente, mesmo que a gente mantenha um diferente grupo de estímulos aí, aqui dentro de casa, especialmente nesse período todo, ainda está sujeita, a criança com autismo ainda está sujeita a regressões. E isso acontece muito, com o Enzo aconteceu. Entendeu? Quando ele era novo, quando ele era bebezinho, desculpa, já peguei a palavra da lei, não tô devolvendo, mas quando ele era bebezinho, uma das horas mágicas era do banho, da higiene dele. Era hora de brincar, trocar a fralda, ai, que cocôzinho cheiroso, aquela coisa toda. Né? Aí dava banho nele, tinha a hora da escovação, né? Que é sempre uma coisinha mais complicada, né? Aí a Lê achou um dedal com cerdas. Silicone. Dedal de silicone com cerdas. Só que aí eu não ia, né? Vou colocar o dedo e ainda se não gostasse, era capaz de morder. Né? Então era olho no olho, né? E começava a brincar com ele. Mas, filho, aí para ele enxergar, né? Ouvir minha voz, né? Enxergar meu olhar, né? O contato visual, mas percebendo, né? A alegria do momento, né? E repetição, para ele repetir. Isso deu certo com ele bebê. Então, ia lá o dedal por cima dos dentes. E vamos lá escovar na parte da frente dos dentes. Agora a língua. E fazia. Dava certo, era um estímulo. Eram estímulos que hoje os terapeutas ensinam isso. Ela caiu, a Ana Júlia. Eu acho que ela caiu. Uhum. Mas pode continuar. E o que aconteceu nesses últimos meses, nesse período que a gente percebeu assim de regressão? O Enzo regrediu a parte de higiene, escovação. Ele regrediu, entendeu? Ele já sabe escovar os dentes, né, com a escova normal, já sabe passar o fio dental e aquela coisa toda. E ele regrediu, começou a se negar, eu só quero que, né, me ajuda, esse tipo de coisa. Adivinha qual foi a estratégia, então, porque é saúde bucal. Tem a parte da educação, né, de tudo, para eles o autocuidado, desenvolver o autocuidado nele, mas tem a saúde bucal dele, que a gente também não vou deixar ele ir dormir, né, por exemplo, né, depois de jantar, de mamar e etc., ele dormir com os dentes sujos só porque ele não fez, né? E qual foi a estratégia para escovar o dente dele direitinho? Entendeu? Então os estímulos que a gente faz hoje, eu brinco que é uma poupança que a gente acaba tendo, uma poupança de interação, sabe? Bom, a gente percebe no projeto, tem muitas mães, principalmente, mais ela de mãe, né? Pai a gente acaba vindo, né? Igual aconteceu comigo, acaba vindo, aí depende muito né, da abertura, esse tipo de coisa, mas as mães, muito preocupadas, tristes até, né? Que não tem interação com o filho. Aí buscam atividades, coisas diferentes na internet para, né? Que eu vou despertar, que eu preciso despertar a interação dele. Muitas vezes a interação está nas pequenas coisas do cotidiano, aquelas que se repetem. Elas têm a característica de se repetir. A criança sempre vai precisar de banho. A criança sempre vai precisar de se alimentar, de fazer a sua higiene. E nos primeiros anos, né, na primeira fase dela, né, bebê, pequenininho e tudo, são os pais e as mães que fazem muito disso daí. Então, a gente aproveita esse momento para ter essa interação,
porque isso vai ficar fixado lá. Ele sabe que quem cuida, quem protege, né, quem mantém ele, mantém a saúde dele é o pai e a mãe, entendeu? E esse vínculo pode, muitas vezes, não ser visual igual a gente conseguiu com o Enzo, né? Mas pode ser da interação de outra forma. Se eu não estou conseguindo fazer algo, ele pode vir procurar a gente. E acontece isso, acontece muito disso daí. Então, esses estímulos vindos, né, a gente estava no exemplo aí da parte externa, né, da seção azul, muito dali parte de quem, né? Claro que tem a oportunidade está ali, entendeu? A gente percebeu que tinha muita gente, a gente ficou feliz com isso, né? De ver muita gente, muitas famílias lá. A gente via famílias, pai, mãe, filho, às vezes mais de um filho, tudo lá na seção azul. E isso é muito louvável, mas tinha muito espaço vazio. Então depende muito do quanto que as famílias reconhecem, né, algumas características. Muito disso depende de orientação, de suporte às famílias, entendeu? E perceba como é complexo. Qual que é o primeiro profissional que poderia dar essa orientação? O pediatra. E quantos pediatras têm especialização em autismo? Então, no nosso caso, não foi uma vez só que foi perguntado, entendeu? Para a gente conseguir encaminhamentos, deu trabalho, sabe? Então, tem que ter um suporte para as famílias e tem que ter uma conscientização das famílias, um treinamento mesmo, né? Para poder usar tudo que a gente tem em mãos, entendeu? E tem em mãos, não é sair adquirindo tratando DVA, fazendo uma sala sensorial dentro de casa, não. A maior parte dos estímulos são em coisas básicas. Nas não atividades, comer. Né, da vida diária. Isso. Entendeu? Então, isso que foi muito bacana a gente perceber no Maternidade com Doçura, e também no projeto, que as pessoas reconheciam essas características e muitas delas passaram a falar também sobre, entendeu? E a gente teve pelo menos um caso da pessoa procurar, né, fazer a investigação com o filho, né, porque tinha características, né, enxergava algumas características e foi confirmado o diagnóstico. Então, perceba a importância. E tudo isso não teria acontecido se não fosse apresentado isso daí para a gente. Se aquela professora lá no segundo ano dele, né, aos 2 anos dele, não tivesse falado sobre isso daí, entendeu? Talvez a gente teria perdido muito mais tempo, né, para fazer essas intervenções, para procurar conhecer, né? Se a gente não descobrisse que o nosso próprio filho se a gente tivesse ficado na negação, né? Não, meu filho não é nada disso que estão falando, eu não vou fazer nada, a gente teria perdido as janelas de oportunidade, né? Porque uma criança em desenvolvimento, né, tem a plasticidade, né, do cérebro de se formar. Então, tem o desenvolvimento normal, mas tudo que é estimulado, né, as chances de bons resultados é muito melhor. Então, a intervenção precoce é essencial. Com certeza. Olha, eu não sei nem eu não sei nem o que falar mais, porque, assim, eu acho que tudo que a gente queria saber, eu acho que vocês já falaram tudo e falaram muito bem, assim, até além, né, do que a gente tinha em mente, assim, e foi incrível essa interação de vocês dois, porque é importante a gente ver que tanto a Alessandra quanto você, Eric, né? Isso. Vocês estão juntos, né? Vocês estão ligados, né, na saúde do Enzo, né? Então, assim, a gente abordou questões dos profissionais da saúde mesmo, que tem muitos que hoje em dia eles não estão preparados para atender uma criança, um adulto ou adolescente que tem o diagnóstico de TEA, né? A gente falou da inclusão social, a gente falou de vocês como família e como a família de vocês reagiram, né, a partir do diagnóstico e a partir de todo o tempo que levou, né, até chegar no diagnóstico do Enzo. Então, todas essas questões que a gente abordou, assim, não sei nem o que dizer, porque é tão Foram importante. Foram abordadas com excelência. Sim, é tão importante, é tão relevante que a gente consiga passar tudo isso para outras pessoas, como vocês fazem, através do YouTube, através do Instagram de vocês, que eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Assim, o que vocês fazem hoje
papel que vai garantir a inclusão social e que vai garantir muitos e muitos mais direitos para o Enzo e para todas as outras crianças e todas as pessoas que têm um diagnóstico de TEA mesmo, né? Então, o pessoal do projeto que a gente participa fala muito da palavra persistência, insistência, resistência, e são palavras verdadeiras no caso, entendeu? Porque o TEA não tem um prazo. O pessoal fala, o TEA não é doença. Muitas pessoas fora do TEA, que a gente percebe, assim, que eu percebo, é que não entende essa analogia, entendeu? Essa afirmação, entendeu? Mas se não é doença, então por quê? Né? Tem muito questionamento, né? Por que precisa da prioridade? Por que... Enfim, mas por que não é doença? Porque a doença tem um tratamento, tem um período, tem o diagnóstico, tem um período específico de tratamento, e, né? Mas pelo menos a maior parte dela, né? Às vezes tem uma cirurgia, às vezes, né, tem algum tratamento. E depois você fica bem. E o TEA não tem prazo. A criança nasce com TEA e aquilo vai fazer parte dela. Não é Da uma vida coisa pra sempre. né? Até porque a TEA é um transtorno mental, né? Então é pro resto da vida. E outra, que a gente, aqui em casa mesmo, para a gente conseguir transmitir esse conhecimento nosso todo, a gente tem que esbarrar, inclusive, com coisas desagradáveis. A gente vem do ambiente, assim, eu não estou falando da nossa família, estou falando de todo um conjunto de gerações, tá? Inclusive em filmes a gente vê isso, que as pessoas que têm alguma deficiência, né, que têm alguma lentidão, alguma coisa assim, né, não se encaixa, elas são jogadas para fora, entendeu? Elas são apontadas, são incômodos, são inconvenientes, entendeu? E isso, em 2020, ainda é verdade, entendeu? Isso acontece. A gente traz isso daí vamos falar no DNA, entendeu? Porque eu acredito que possa ser, para gerações futuras, né, isso possa ser revertido, né? A gente pode ser uma sociedade, a gente pode desenvolver uma sociedade que saiba que são várias pessoas, as sociedades são formadas de várias pessoas, cidadãos, né, com necessidades, com gosto, enfim, com características distintas, entendeu? Alguns, às vezes, têm algum destaque em alguma área e são deficientes em outras, entendeu? Acontece muito isso, vai muito do ponto de vista de quem está avaliando aquilo ali, entendeu? É por isso que a gente bate o pé, que não precisa nem insistir, é um fato, acontece. Os profissionais, claro, tem muita janela de oportunidade, tem muita oportunidade aí para intervenções, né, dos profissionais, especializações, né, até porque é um negócio, né, vamos, né, a gente sabe o mundo que a gente vive. Mas a maior parte, né, repito, das experiências das pessoas é quando o autismo bate na porta, entendeu? Quando bate na porta, aí percebe a importância, por que tem que dar voz, por que tem que pesquisar, por que tem que procurar, né, igual o nosso, né, família, a gente tem que procurar outras famílias que estão na mesma situação. A gente tem responsabilidade, entendeu? Nós sabemos aqui, enquanto casal, enquanto pais do Enzo, a gente tem uma responsabilidade com outras famílias que a gente nem conhece, entendeu? Quando a gente divulga algum conteúdo, quando a gente colabora com o projeto, a gente tem a responsabilidade de acolher essas famílias que a gente sequer conhece, né? Acolher, trazer na forma de informações, na forma de compartilhar a nossa história, né? Na forma que tem acontecido, graças a Deus, de a gente interagir com muitos profissionais para gerar conteúdo que ajuda não só nós, né? Porque seria muito fácil a gente perceber, nossa, o Enzo está com essa e essa característica, a gente precisa talvez precise desse profissional. Seria muito simples a gente chegar, atacar esses pontos específicos do Enzo e, né, bola para frente, né? Só o nosso, né? Mas não, a gente fala sobre não verbais, a gente trata sobre
enfim, N assuntos ligados ao autismo. Por quê? Porque o autismo ele deixou de ser um medo, né? A gente tinha medo de falar a palavra autismo, tá? Até mais da metade da caminhada, né? Foi falado isso para a gente. Vocês estão com medo de nomear o que vocês estão. Vocês estão em negação. A gente falava assim, ó, se o Enzo tiver aquilo, se o Enzo tiver isso, aí um dia a psicóloga falou, vocês perceberam que vocês. Olha a negação, que nem a palavra autismo vocês conseguem falar. Então, assim, a gente não pode julgar quem está começando a caminhada se ela não tiver essa condição, porque a gente já passou, né, por esse momento. Hoje a gente consegue falar, a gente consegue explicar, mas a gente já teve um momento que a gente não conseguiu, né? E isso faz parte do processo também. Eu assumi a negação na cara dura. Eu falava, nossa, sabe como que vai morrer isso daí? Todos esses anos, todo esse esforço? Aí eu falava, olha, tem de se ajeitar enquanto pais aí do Enzo, vocês estão fazendo alguma barbeiragem na criação deles. Estão me dando. Né? Alguma coisa assim. Estão mimando ele demais. Sabe? Mas era uma coisa que eu sabia que a gente estava correndo atrás. Tá certo que a gente mima, sim. Com certeza. Né, a gente escuta muito. Vocês estão mimando esse menino, vocês não deixam ele fazer as coisas, né? Assim, então a gente vai escutando coisas. Aí você fica, nossa, será que eu estou fazendo isso mesmo, né? Então, mas foi sempre a questão de procurar o que ele precisa. Entendeu? Não é o que eu tenho medo, entendeu? Que eu tenho medo, que vai me fazer feliz ou que vai me deixar triste. Isso foi uma outra coisa que surgiu nessa caminhada, entendeu? Separar tudo que era sentimento nosso, enquanto pais, entendeu? Que eu tenho medo que vai lá para a sala de aula, que eu tenho medo que ele vai lá para o futebol, né? Eu tenho medo mesmo, mas peraí, o medo é o meu. O medo é meu, entendeu? O que interessa para ele? Ele precisa da educação, ele precisa da interação com os amigos, seja na escola, seja no esporte, na vida, no meio da família, nas festas da família, esse tipo de coisa. Ele precisa disso daí, mesmo que isso trazer momentos difíceis, momentos de dificuldade para ele, entendeu? Até de tristeza. Claro que se a gente vê o Enzo chorando porque alguém fez alguma maldade, claro que a gente vai ficar, né, vermelho, né? Mas mesmo esses estímulos, mesmo esses contatos mais negativos, contribuem para o desenvolvimento dele, assim como contribuiu para a gente, entendeu? Qual que é o nosso objetivo? Não é o Enzo adulto, saudável, capaz, né, treinado, estudado, com autonomia, não é esse o objetivo nosso em relação ao Enzo. Então a gente tem que dar as condições para ele atingir esse desenvolvimento, entendeu? E muito disso é tropeçar nas pedras, entendeu? A gente não vai poder estar aqui tirando as pedras do caminho dele o tempo todo, não vai dar para fazer isso. Ele vai ter que dar uma tropeçada. Aconteceu aqui na escola. Aqui, o home office meu aqui ficou permanente agora. Minha mesa de trabalho é do lado da mesa da sala. E ele pediu para assistir às aulas aqui na mesa da sala, para sair do quarto dele. Ele pediu isso, olha que interessante. Por quê? Porque é diferente do quarto, é diferente do local de lazer, do local seguro dele. Ele vem para cá como se fosse um ambiente para aula, né? E eu aqui do lado. Trabalhando e ele aqui na aula dele. E ele estava com uma dificuldade numa questão, né? Fez uma pergunta que eu achei estranha, matemática ainda. Eu falei, não, filho, olha, faltou, né, fazer essa operação primeiro. Você primeiro faz essa, depois faz o que você quer fazer, que dá certo. Aí ele deu aquela teimada. Ela deu aquela teimada, mas por quê? Ele estava... O ensino à distância está dando uma incomodada, né? Ele aproveita muito as aulas, mas está dando uma incomodada. E insistiu. E a questão terminou, né? Estava incorreto lá, mas não intervi. Ele estava no meio da aula, estava começando, né? Aí a professora pediu para ele fazer exatamente aquela questão. Olha como é que são as coisas. Para responder aquela questão na correção ali. E ele falou, deu tanto. Aí a professora, não, tá errado, né? É matemática, não tem interpretação, tá certo, tá errado, né? Aí ele falou, olha, eu fiz assim. Então, aí ela explicou que ele fez exatamente,
Na verdade, ele não fez, eu não falei para ela, né? Ele não fez do jeito que eu tinha ensinado para ele fazer. Mas eu não fiquei insistindo para ele simplesmente entregar uma resposta certa. Ele não teria tido qualquer observação da professora se eu tivesse feito isso. Mas ele teria aprendido alguma coisa com isso? Se eu tivesse intervindo e falado, escreve isso, e a resposta é essa. Ele não teria aprendido a matemática e não teria aprendido, né, os conselhos que o pai estava dando para ele, que ele poderia, no mínimo, raciocinar sobre aquilo lá, entendeu? Então, esse caminho das pedras a gente sabe, né? Por conta do TEA, tem muitos detalhes que a gente não sabe ainda, tá vindo. A gente ainda está aprendendo. Está aprendendo muito ainda, né? Está tendo muitas surpresas, né? Ainda nesse caminho. E tem algumas coisas que a gente já sabe. Só que a gente não fica impondo para ele isso, a gente não fica fazendo por ele, a não ser em casos, né, igual o transtorno sensorial, do banho, isso, né, alimentação, essas coisas todas, né, algo ligado à condição dele, às condições, características dele, né? O restante, ele é uma criança que precisa se desenvolver, entendeu? A gente não larga na selva sozinho, né? Mas também nós não vamos botar um escudo protetor em volta dele. Para quê? Você tomar uma picada de pernilongo, né? Você tomar sol demais, você vai aprender que tem que passar um repelente, no mínimo um repelente bronzeador, né? Para sair a imunda fora, metaforicamente falando, tá? Acompanhar e dar todo o suporte, dar todo o estímulo que ele precisa, entendeu? Claro que, né, com as condições variam de tempos em tempos, né? Condições de acesso, condições financeiras, isso, aquilo, mas a gente, enquanto pais, se aqui em casa a gente pode dar um estímulo para ele, a gente pode fazer alguma coisa, aí vira responsabilidade, a gente deve. Da mesma forma as outras famílias, se a gente pode ajudar alguém contando a nossa história, falando alguma coisa, né, contando alguma coisa, pesquisando alguma coisa e colocando para essa pessoa, se torna uma responsabilidade. Nossa, a gente tem essa postura de que a gente precisa colocar, claro, de forma cadenciada, porque a gente já passou pelas fases do autismo, né? Quando a gente, você já deve ter ouvido essa expressão, quando uma família recebe a primeira suspeita, é luto. É luto. São as fases do luto, né? Isso, passa por todas aquelas fases, e assim, é real. Acontece mesmo, entendeu? Por isso que a gente fala, né, não só as crianças, né, não só os filhos precisam, como a própria família. As famílias. E adulto, não vamos esquecer, tem adulto aí que nem faz ideia. Tem muita coisa que seria explicada, por conta do diagnóstico, né? Se fizesse o diagnóstico, mas tem toda uma questão da vivência, né, que esses adultos tiveram, tudo, né? Se é possível, sim, fazer intervenção nos adultos, é possível, sim, fazer estímulos nos adultos, mas você vê, quando se fala em autismo, qual que é a primeira coisa que vem na mente de todos nós, inclusive vocês? Criança, né? Criança, geralmente menino, né? Uma criança, geralmente menino. Então, olha a responsabilidade que a gente tem, né, com essas gerações, entendeu? Porque todas essas crianças que a gente está discutindo hoje vão crescer. Uhum. E é isso que a gente queria que vocês trouxessem mesmo, né? Porque é o que eu falei no começo, a gente pode estudar, a gente pode ter todo o conteúdo teórico disponível para a gente, mas a gente nunca vai ter o olhar que vocês têm, né? Então, e a gente tá aprendendo também, né? É porque, que nem eu te falei, eu tava até com medo de falar e falar errado, porque a gente o que a gente tá aprendendo agora, é o que foi proposto pra gente, né? O que foi proposto. A gente não tinha tido contato antes disso. Assim, eu até comentei com uma amiga, falei que está muito interessante, porque além de vocês, outra faculdade me procurou, né? E era uma coisa que a gente estava questionando, porque assim, a gente conhece uma psicóloga, né, amiga nossa, que falou, eu estudei psicologia e nunca se falou em autismo na psicologia. Então, assim, a gente vê que nas faculdades, nos cursos, né, de áreas que estão envolvidas no tratamento, não se sabe, né? A pessoa tem que buscar depois uma especialização. E isso é muito legal, esse movimento que a gente está vendo, porque a gente está vendo profissionais, né? Pessoal da área da educação,
né, as áreas de profissões, assim, na área da saúde, que estão começando a despertar para esse assunto, e isso é muito importante. Então, assim, eu fiquei muito feliz com isso, né, porque era uma coisa que a nossa faculdade precisa começar a falar disso, né? E foi muito importante, né, saber que estão falando. Foi. Olha, a gente precisa que se fale, a gente precisa que pergunte, entendeu? A gente precisa disso daí. Que a partir do questionamento, é igual vocês estão falando, trabalho em faculdade, a gente sabe como é que, a gente sabe bem aqui como é que é questões, que precisa pesquisar para desenvolver um bom trabalho, né? E precisa ter um senso crítico para esse trabalho ser relevante, né? E a gente precisa que isso seja discutido. Por exemplo, nós estamos no Setembro Amarelo, correto? Trata sobre suicídio. O índice de suicídio em autistas, se eu li o número, se eu estou lembrando o número certo, parece que é 40% maior. Sim. Da população geral. Entendeu? Olha como as coisas são interligadas. Sabe? Olha quanto que a gente precisa de profissionais da saúde, profissionais da educação, de pessoas dentro capazes de desenvolver políticas públicas que tenham esse olhar, que tenham essa preocupação em saber o que é esse transtorno do espectro autista que está sendo tão falado, que tem série de TV. Olha, graças a Deus, o que aconteceu com a gente, né, que aconteceu com o Enzo, num período muito favorável, entendeu? Que está sendo discutido, que está na mídia, né, que atinge todas as classes, né? Infelizmente, isso desperta muitos questionamentos, muitos estudos, né, igual vocês estão fazendo, só que a gente precisa de mais, a gente precisa de que isso, na turma de vocês, em outras especialidades, que seja conhecido, que tenha conhecimento no autismo, entendeu? A gente não... porque, né, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente conscientize, as crianças ainda vão bater em postos de saúde, por exemplo, que o pessoal não sabe sequer receber um autista. Tem conhecimento também. Exatamente. É algo que a gente vê demais, entendeu? Exatamente. O pessoal não sabe o que significa estar lá, às vezes enxergar algum comportamento, alguma estereotipia, alguma coisa, né? Ou às vezes até uma crise, né? Você vai em algum centro, aí, se for saúde, hospital, ainda mais nesse período. Olha o tamanho do estresse, entendeu? Que é isso daí, para o autista, dependendo do grau dele, é gatilho na certa para crises, entendeu? Então, é preciso ter alguém, né, ter um grupo de profissionais, a gente espera dos profissionais, principalmente, né, que tenha algum conhecimento e falar, não, olha, isso daí a gente precisa, né, precisa de alguma ação ali, e não precisa ser coisa complicada, não. É que nem eu falei, não precisa ter uma sessão para inclusive, outra sessão para normal. Inclusive, outra normal, porque isso é uma forma de segregar, né? Não, toda a família que convive com transtorno de espectro autista, ela só... Tudo que anseia é fazer parte da sociedade, poder contar que o filho vai ter acesso a um colégio técnico, que vai ter acesso a um atendimento... não é atendimento... O pessoal confunde atendimento prioritário com atendimento VIP, né? Acontece muito isso daí, entendeu? Acontece. Que ele vai ter um atendimento que vai auxiliar ele e, de quebra, vai auxiliar as outras pessoas. O que adianta você provocar situações, né, criar ambientes que vão ser gatilho para crises, não só para os autistas, como para outras pessoas, para a família também, para as famílias. Por exemplo, o autista tem direito a ter um cartão de estacionamento prioritário. Só que hoje a vaga prioritária tem uma faixa de cadeirante e a outra... Sim, ou idoso. Então, assim, a gente tem esse direito, a gente tem cartão, tudo, mas muitas vezes a gente evitou, né? Ou assim, você para porque precisa, né? Parar naquela vaga, naquele momento, mas você sai do carro e as pessoas te olham. As pessoas olham. Tá parando nessa vaga, né? Então, assim, existe a gente está lutando por isso também, porque a gente acha que o autista tem que ter uma vaga, porque não precisa de uma vaga de cadeirante, porque é uma vaga muito maior, né? Mas, assim, existe até nisso, até num simples estacionar, né? Os olhos se voltam para você. Por que essa pessoa está parando? Desceu todo mundo, né, normal de dentro do carro. Então, assim, existem
coisas, né? A dificuldade. Sim. Se você vai numa fila preferencial, a gente, como eu sigo várias pessoas, né, do autismo, tem gente que precisa brigar em fila de supermercado, né, de pessoa num McDonald's vir apontar e falar assim, por que você está aí nessa fila? Poxa, ninguém quer estar naquela fila. Se está, é porque tem alguma coisa. Então, assim, a sociedade ainda tem muitos preconceitos, né? Tem muitos Além preconceitos, de muitos com julgamentos. tudo que você convive, você ainda tem que sair e estar preparado pelo que você vai enfrentar. Essa situação que a Lê descreveu, pensa-se no McDonald's, por exemplo, como exemplo, tá, gente? Mas se a criança tivesse todas as características ali bem visíveis, como é que seria o olhar das pessoas? Seria de inclusão? Não, Com elas certeza julgam não. automaticamente. Entendeu? Já tem um Tem um pré-julgamento, né? pré-julgamento. Seria de inclusão ou de incômodo? O que seria? Entendeu? A gente Incômodo, com ouve certeza. vários relatos de pessoas ligadas a escolas, né, de que né, professoras e afins, né, nossa, vai ter um aluno de especial. Isso daí, dependendo da pessoa, pode ser um incômodo, pode ser uma negação. A gente tem casos de mães que não conseguiam sequer matricular a criança na escola, porque o filho na escola, por causa do diagnóstico. Está com o diagnóstico na mão, o diagnóstico que garante os direitos dessa criança, e batia nas escolas. A gente não tem estrutura para isso, a gente não tem capacidade para isso. E, enquanto isso, a gente lá com os nossos filhos na fila preferencial, se aparece um idoso atrás, o que a gente faz? Nós estamos no nosso direito? Não, por favor, senhor. Entendeu? Prioridades, escala de prioridades, escala de necessidade. Entendeu? É isso que a sociedade precisa. Entendeu? Com certeza. A gente tem que entender que essa escala de prioridades, ela muda constantemente. A gente tem que ter essa consciência. Tem gente que precisa mais, tem gente que é mais urgente, entendeu? Tem gente que, se ficar ali 5 minutos a mais, pode gerar, não um desconforto de calor, sabe? A gente não pode ser reducionista dessa forma, entendeu? Reduzir desmerecer a meritocracia. Quem mereceu estar em primeiro ali, venceu a gente ganhou alguma coisa? Não ganhou nada, gente. Nada. Entendeu? A gente está ali tendo algum atendimento preferencial, a gente ainda pode, uma coisa um exemplo que a Lê deu, a gente ainda tem facilidade de locomoção, né, dependendo do lugar, esse tipo de coisa. E aquela família que tem que ir com a mãe, às vezes vai só a mãe, né? Graças a Deus a gente consegue fazer bastante coisa junto, né, desde sempre. Mas aquela família que vai a mãe com mais 2 filhos, né, juntos para atender um deles, né? E ainda chega lá, tem que ficar esperando, pega 2, 3 ônibus, esse tipo de coisa, para um agendamento que já está há meses sendo aguardado, e às vezes ele até cancelado. Isso a gente está falando de terapia. Quanto mais atendimento preferencial. Entendeu? Então, são esses olhares, né, que a gente fala, que a inclusão que é o sentido da palavra mesmo. Essas pessoas precisam de alguma atenção especial. Para que serve essa atenção especial? Porque elas são parte da sociedade. Entendeu? Não tem como você falar, eu acho que o TEA não deveria ser preferencial, porque tem mais um monte de coisa aí que poderia ser mais. Poderia ser. Aí volta daquele ponto. Isso, até você ter um filho. Isso, até você ter um sobrinho. Isso vai ser uma até luta ter na família de vocês. Né? Outra, a gente é abençoado, eu e a Alê somos abençoados. Nossa família é abençoada, porque o Enzo, graças a Deus, as características deles, né, as questões que precisam ser cuidadas nele, não suplantam a criança maravilhosa que ele é. Muito maravilhoso que ele está crescendo. Entendeu? Claro que isso se deve à educação, claro que isso se deve a muita bronca. Enfim, tem E ao envolvimento de vocês também, né? Não entendi, desculpa. E ao envolvimento de vocês com todo... Porque antes da gente ser pai do autista, a gente é pai do filho.
O autista, antes de ser autista, ele é uma criança. Ele é uma criança. Ele é um filho, uma criança, uma pessoa. A gente insiste nesse ponto. A gente Sim, insiste, com certeza. entendeu? Aí, claro que o autismo faz parte dessa pessoa, então a gente tem que olhar para essa pessoa para ter tudo que ela precisa para se desenvolver dentro das características dela, como qualquer outra pessoa. E a sociedade vai se beneficiar disso. Se tem acesso uma outra coisa que a gente fala aqui, né? Ligado também ao autismo, mas assim, para benefício geral. Gente, se vocês abrem uma piscina, né? Falando de prefeitura, enfim, né? Se vocês abrem uma piscina, se vocês põem lá futebol, se vocês colocam pista de atletas, se vocês estimulam as crianças, né? Os jovens, os adultos, terceira idade, a praticar exercício, o que vocês acham que vai acontecer com as internações? O que vocês acham que vocês vão... Prevenção, né? Exatamente. Sim. A gente pensa na prevenção. Só que na maioria das vezes, assim como no autismo, esses assuntos são tratados como despesa. São tratados como segundo plano. Muitas das vezes até como incômodo, entendeu? Sim, como se não fosse importante, né? Exatamente. É essa barreira que a gente tem que vencer. Sim. Você bota a criançada toda na escola com um ensino de qualidade, professor treinado, tudo, que tipo de sociedade que a gente vai estar formando? Entendeu? Pessoas capacitadas, um raciocínio, né, em dia, dentro das possibilidades dela. Sabe? A gente tem exemplos de autistas que são donos de negócio, são empresários, que contratam pessoas. Da mesma forma que a gente tem exemplos de autistas que teriam todo um potencial, e esse potencial está sendo desperdiçado, não tá conseguindo atingir as condições para desenvolver esse potencial, porque muitas vezes sequer consegue ter acesso a um diagnóstico. Lembrando, uma coisa é ter suspeita, outra coisa é ter intervenções, outra coisa é você ter um documento que fale que aquela criança é um autista, né, nível 1, nível 2, nível 3. O acesso aí ao necessário para ter esse tipo de diagnóstico, né, é um filtro que é um gargalo enorme. Entendeu? Por quê? Né? Investimento financeiro, sessões, profissionais capacitados, entendeu? Não é barato. Se depende exclusivamente do SUS, vai pegar onde isso daí? Sim. Quem depende do SUS é muito mais difícil, né? É um processo mais longo, né? É um processo mais demorado, porque não tem profissional capacitado, no SUS para como que eu posso falar? Para atender essa criança, né, esse jovem, esse adulto. Não tem. Infelizmente, hoje no SUS não tem. E era esse intuito que a gente queria trazer, né, para a gente poder transmitir a fala de vocês para nossa sala. Porque é uma sala que vai ser só enfermeira formada, né? Então, assim, se chegar, por exemplo, vocês como Enzo e eu posso ser enfermeira de vocês, eu vou ter um norte para eu poder atender vocês, né? Como a Ana Júlia também, como outras áreas, enfermeiras, médicos, enfim, que podem ter. Então, no geral, assim, eu acho que tudo que vocês fazem, né, tudo que vocês tentam fazer na medida do possível, do impossível, né, eu acho que só tem a agregar tanto para a gente quanto para tantos pais, tantas mães, né, que estão nesse processo ainda, e também para a sociedade, né, no geral mesmo. A Júlia, quer falar alguma coisa? É porque a gente está com medo, porque a gente não quer né, deixar tão longo por causa de vocês também, né? Já está 1h30. Começa a falar, não paro mais. Então a gente também, por isso que a gente está até aqui. Tem alguma coisa assim que vocês gostariam de perguntar? Olha, eu acho dúvida, Bi? Eu acho que foi tudo esclarecido. Eu acho que foi até mais do que nossas expectativas. Foi muito mais. Acho que vocês falam tudo com muito sentimento mesmo, né? Muita vocês falam também. Com muita propriedade. Vocês falam como pai e mãe, mas vocês também falam como pai e mãe de uma criança, né? Que hoje tem o diagnóstico de autismo. Vocês conseguem ter essa separação de que tem coisas que vocês precisam, né? Ter um cuidado maior por ele ter o diagnóstico, por ele ser uma criança, né? Autista, mas vocês também têm um lado de pai e mãe que não quer privar o filho do mundo, né?
Então, eu acho que isso que é o importante. Né? E eu achei lindo, né? Essa luta que vocês dois têm pelo filho de vocês. Foi maravilhoso. A gente quer que ele seja uma pessoa independente, a luta de vocês. Né? Sim, que seja uma pessoa de caráter, então a gente luta para tudo isso. O Enzo precisa do mundo e o mundo precisa do Enzo. Com certeza. Esse sabe, o nosso objetivo com ele, entendeu? Hoje eu aprendi com ele, né? A gente aprendeu com ele e com vocês, né? Com a rotina de vocês. Né? Todo esse processo, eu acho que foi muito importante para a gente fica preocupado por conta do horário, né? Porque a gente não sabe da rotina de vocês, a gente fica um pouco preocupado com essa questão. Mas aí, assim, foi... Nossa, eu não sei nem como agradecer vocês. Era 10 minutos, a gente está conversando há 1h25. Mas assim, ó, o que você... depois a gente manda, né, para você. Não, fica tranquilo. Porque a gente já até pensou. A gente falou, nossa, que a gente pode fazer assim, Vi. A gente coloca ele inteiro lá no canal da FAM, que a nossa sala fez. Aí na hora de apresentar para a turma, a gente corta. Né? Se vocês deixarem também. Não. Porque, assim, a gente estava até pensando aqui, eu falei, nossa, eu acho que está tão incrível que o que a gente levar, eu acho que não vai agregar quase nada perto do quanto eles vão agregar mais do que a gente falar, né? A gente até falou que 10, 20 minutos nada, vamos deixar eles, porque com certeza eles agregam muito mais que a gente, né, nesse momento. Porque a gente falar da história, né, do TEA, falar o impacto que tem na dinâmica familiar, falar dos direitos, a gente vai falar, né? Mas vocês conseguiram trazer tudo isso de uma forma tão boa, assim, não vou falar comovente, né, mas de uma forma tão com tanta propriedade que eu acho que a gente não tem nem o que falar mais, assim. Uhum. Você falou em mudança, né, na família, existe outra questão, até a gente estava conversando no grupo essa semana, né, de mães que às vezes não trabalham e precisam ir trabalhar para custear esse tratamento depois do diagnóstico, né, e existem as mães, igual no meu caso, que eu parei de trabalhar porque teve épocas que o Enzo fazia terapia de segunda a sexta, e eu falei, eu não vou deixar meu filho, né, assim, aos cuidados de outra pessoa, eu quero acompanhar as terapias dele. Então, assim, fora tudo que acontece, existe essa parte também, porque às vezes um precisa ir trabalhar para resolver essa questão e o outro precisa ficar em casa, né? Então muda até isso. Às vezes você, não falando que eu, né, me sinto culpada, mas assim, eu deixei de trabalhar, de ter uma renda, de continuar minha carreira profissional, porque eu decidi cuidar, né? Falei assim, o que eu vou perder hoje, eu vou ganhar lá na frente. Com certeza. É uma decisão minha. A gente, como casal, a gente falou, não, eu vou parar, vou ficar cuidando dele. E então, a gente vê que é uma questão também, que afeta muitas famílias, tá? E a gente vê que não é uma decisão que foi forçada, né? É uma decisão que surgiu de você mesmo e que você queria fazer parte disso, né? Da parte do desenvolvimento do Enzo, né? E a gente tem pais no grupo que aconteceu ao contrário. A mãe, né, acabou ficando trabalhando e o pai parou de trabalhar para cuidar. Como chefe de família, né? Então, assim, mexe em toda a estrutura, né, família. Com certeza. Né, em todos os sentidos, inclusive profissional. Um dos pais, às vezes, precisa, né, parar, interromper uma parte da sua vida profissional, né, de uma renda extra para, né, focar nesse tratamento. Vamos lembrar dos custos envolvidos. Né? Eu não imagino que seja barato, não. Deve ser um custo bem alto. Qualquer terapia, qualquer coisa que você vai fazer. Se colocar ele no esporte, pela prefeitura é um pouco limitado, entendeu? Então, muito complicado. Eu já fiz, eu sei que é complicado. Mais que nessas condições de hoje, atuais aí, né, o quanto que as famílias perderam de renda, e com a gente não foi diferente, percebe aí o quão difícil que é lidar com autismo. No caso do Enzo, o Enzo foi diagnosticado com autismo grau 1, nível 1, né, que é chamado de autismo leve. E a gente bate na tecla sempre, a gente lembra, pessoal, gente, leve, não fácil. Não é fácil, porque ele tem as questões dele em relação... Analisa, quer que eu coloco você aqui, o outro... que eu acho que é porque ela estava pelo tablet, e aí o tablet dela está desligando. Peraí, deixa eu...
Pode colocar. Ela, acho que ela, agora ela foi. Aí, pronto. Então a gente está muito feliz, a gente tem um orgulho enorme do Enzo, do que a gente conseguiu, do que ele está se tornando, do menino que ele é, mas nada não tem um dia que se passe que a gente não tenha que botar o esforço lá, tem que botar a preocupação lá, né? Como eu brinco, gastar uns fiozinhos brancos no cabelo para que ele tenha acesso a Aos isso. direitos, né? E como a gente já disse, não existem dois autistas iguais. Os desafios, se vocês forem compilar, pegar aí uma população aí, sei lá, umas 100 famílias, vai dar um livro, as dificuldades, os desafios, enfim, os problemas que essas famílias enfrentam, que vai desde da interação com o filho até com muitas vezes o pessoal comentou, né? A gente, no nosso projeto, tudo, tem pais e mães, famílias, já até casos de divórcios, entendeu? Uhum. De emprego, entendeu? Depressão. É pesado, não importa o nível do autismo, na criança, é pesado, é uma coisa que é um trabalho constante que não tem data para terminar, entendeu? A gente espera que no futuro, enquanto adulto, o Enzo continue se cuidando, né? Tanto quanto a gente está cuidando dele hoje, justamente para, né, para ter uma vida plena, né? Ser um adulto pleno, mas mesmo isso é um desafio, né? Por todos os casos que a gente já citou, né? De dificuldades, de inclusão, de falta de reconhecimento, falta de política pública, falta de paciência, de reconhecimento da sociedade, das pessoas, né? Eu dei um exemplo no nosso grupo de trabalho essa semana, né? Sobre o interesse pelo autismo das famílias e de profissionais, mas principalmente das famílias. Então, gente, todos aqui somos pais, né? Estamos envolvidos aqui nesse trabalho, somos pais, somos mães, somos famílias, que trabalhamos com o TEA, que apoiamos, né, as famílias, acolhemos as famílias, passamos o máximo de conteúdo, principalmente de acolhimento, né, para que as famílias e as crianças estejam bem, da mesma forma que a gente quer que nós estejamos, que eles estejam. Mas até onde vai a nossa noção de inclusão? Vamos fazer um momento reflexão, um momento de autocrítica. Onde vai a noção? O que a gente quer alcançar enquanto inclusão, né? Enquanto pessoas, enquanto sociedade inclusiva? Imagine o seguinte cenário. Está lá o seu filho, vai ter aula, e, de repente, o professor está lá explicando, e o professor começa a ter uma crise. Professor, não estou falando da criança, o professor teve algum gatilho que ele teve uma crise. O quão tolerantes a gente vai ser né, com o quadro do professor do nosso filho, é muito fácil falar dos outros, mas como que a gente vai ser tolerante com aquela situação? Entendeu? Esse é o nosso nível de comprometimento com a inclusão. Uhum. Entendeu? A gente tem o instinto de defender o filho, aquele tipo de coisa, mas a gente tem que ser racional o suficiente para entender se o que a gente quer para o nosso filho, que a gente defende para a nossa sociedade, traz preço, tem um preço, né? Que a gente cobrado, inclusive, da gente mesmo, que a gente tem que ter a noção de que foi o que eu tinha falado mais cedo, tem muito adulto por aí, entendeu? E a gente está preparando novos adultos aí para a sociedade que vão ter isso daí. Ou como que a gente quer que eles sejam recebidos, a gente tem que também trabalhar para receber. Desde agora, né? Estou falando, né? Claro que tem comportamentos inadequados, esse tipo de coisa. Ciência, tem treinamento, tem um monte de coisa envolvida. Mas a nossa reação, o nosso sentimento vai vir de nós que somos, né? E eu estava falando de um grupo que trabalha em prol das famílias e das crianças em relação à UTEA. É como a gente
simples, como a gente administra isso daí, entendeu? Se uma criança, né, está num grupo de crianças, está lá num parquinho da escola, por exemplo, e uma criança desenvolve uma crise ali, o quão a gente vai ser tolerante com aquela situação da crise, né, que acabou envolvendo o meu filho, quão tolerante a gente vai ser? São perguntas, são autocríticas, que assim, foi para provocar mesmo, inclusive, a gente se provocar. Para quê? Para procurar as melhorias que a gente quer para a sociedade. Começar na gente, né? Claro que não é fácil. Com certeza. Não é simples. Eu já falei, não pode ser reducionista em nenhum aspecto do TEA, né? A gente tem que procurar soluções, mas a primeira coisa que a gente tem que saber, quais são as perguntas, quais os problemas que a gente quer resolver. Sim. O que vem primeiro, né? O que a gente pode fazer? Por onde que a gente vai começar, né? Exatamente. Então, eu acho que é o que você falou, né? Agora de pouco. Não é porque ele foi diagnosticado com nível 1 que é fácil, né? Que tem menos gasto, que é diferente. É a mesma dificuldade que uma família do grau 4, 3 pode ter, vocês também podem ter, né? Então, é o que você disse. A gente pode pegar duas crianças com o mesmo diagnóstico, mas elas vão ser totalmente diferentes, a família vai ser totalmente diferente, a situação financeira, a situação de como ele vai ser inserido na sociedade, o desenvolvimento da criança e o apoio que ele tem, tanto da família quanto dos pais, vai ser totalmente diferente, né? Assumindo que as crianças que estão, né, que essas crianças aí são objetos de investigação, né? Sim. De investigação. Quantas pessoas tem aí que nem faz ideia? Milhares. Inúmeras, contáveis. Entendeu? E depois que tem a oportunidade de ter acesso a alguma informação, alguma dica, alguma coisa que pode investigar, né? Quem consegue fazer essa investigação? Quem tem acesso às condições, que envolve terapias, que envolve N exames e um monte de coisa, né? E a partir do diagnóstico fechado, quantos conseguem ter acesso às terapias, às intervenções, aos diferentes profissionais que vão ser solicitados, que podem contribuir para o quadro deles? É porque hoje o SUS, né, ele não tem essa questão. Sim. O SUS, ele não... Pode falar. E esse funil todo, estamos falando só da parte das intervenções. E as outras coisas? Fora. Se você matricular o seu filho numa escola particular, não garante nada. Absolutamente nada. Na verdade, às vezes é pior. Já teve escola que pediu para a gente assinar termo de responsabilidade específico para isso. Tá? Porque então, eles não têm profissional, né, é complicado. que é capacitado, né? Então... E a gente sabe que é um direito, que é lei. Né? Com certeza. Com certeza. Mas a gente acredita que agora as coisas vão começar a acontecer. Né? Esse movimento está fazendo com que... Né? Mas, assim, depende das famílias, depende dos pais buscar isso. Porque se a gente não buscar, não é... Se ninguém falar, ninguém vai ouvir. É exatamente isso. É o que vocês fazem, né? Vocês falam, vocês tentam alcançar a maior parcela que puderem, e a gente quer levar isso para a maior quantidade de pessoas que a gente puder, para que eles ouçam também o que vocês têm para falar diante de tudo isso, né? De como que é essa questão, esse desenvolvimento, tanto como pai, como mãe, como família, mas também como, vamos falar da criança, né? Porque tudo começa na infância, até chegar na vida adulta. Então, como é todo esse processo, né? Vocês têm uma pergunta? Fazer uma pergunta? Acho que é isso, né, Vi? Olha, a gente não tem nem o que falar mais, porque eu acho que tudo vocês já falaram muito, muito bem. A gente só queria agradecer muito, né, a Lê, desde quando eu comecei a falar com ela, desde quando eu mandei mensagem para ela, ela foi super receptiva, né, foi, nossa, muito acolhedora. Eu só tenho que agradecer mesmo, eu não tenho nem como te agradecer, o tanto que eu tenho que te agradecer. Eu tenho... Porque é uma oportunidade da gente, né, falar o que a gente está tentando, né, assim, mais um meio, né, mais um caminho para a gente cumprir a nossa missão. É uma oportunidade para vocês falarem, uma oportunidade para a gente conhecer mais também, né? Então, eu acho que eu queria agradecer não só no meu nome, né, no nome da Ana Júlia, no nome de todo o nosso grupo, mas também no nome da nossa sala, né, e da nossa professora também, porque ela é especialista, né, ela é em saúde mental, mas, assim, o que vocês estão trazendo, o quanto que vocês vão contribuir,
né? A gente só tem que agradecer. Eu não sei nem como que eu posso agradecer tanto, né, o que vocês fizeram hoje pela gente, tanto que vocês estão contribuindo, que eu nem sei nem o que eu falo mais, eu só tenho que agradecer mesmo. O conhecimento que vocês têm, a luta que vocês lutam todos os dias é muito, muito admirável. E vocês também são pais incríveis. É tipo assim, a Vitória falou que estava falando com uma mulher, né, que ela conhecia, e aí eu falei, Vitória, né, vamos fazer, né? E aí, quando eu vi essa trajetória que vocês têm, gente, vocês são pais incríveis e é muito admirável. Eu só tenho a dizer para vocês que é um parabéns, assim, enorme. Eu acho que tem que ter orgulho do Enzo, né? Mas com certeza também tem que ter orgulho de vocês como pais, que a gente tem certeza que são incríveis, né? A gente pode falar agora com propriedade que a gente também tem orgulho de vocês por serem não só pai e mãe, mas como seres humanos incríveis, assim. A gente não tem nem... Sim, até porque se não fosse os pais, né, talvez o Enzo nem tivesse essa evolução que ele teve, né? Quer agradecer a gente? Deixa a orelha da professora vermelha fazer perguntas sobre o autismo, entendeu? Pesquisem, né? Conheçam sobre o assunto. Claro que tem uma parte técnica pesada. Nossa, Conheçam, pesquisem outras famílias, né? A gente, uma entre inúmeras. Isso a gente está falando aqui, Paulinha. Sim. Paulinha. E esse Brasil é enorme, imagina o tanto, né? A gente tem um filho, mas tem família que tem 3, 4, né? Todos os filhos são. E cada um é de um jeito, né? As dificuldades, né? Imagina, se a gente com um já tem toda essa dificuldade, imagina uma família que tem... Imagina uma família. Lembrando que, em geral, o autismo não vem sozinho, viu? Sempre tem alguma comorbidade, né? Isso. Vem muito, a gente vê isso nas famílias. Então, assim, quanto mais pessoas, mais profissionais vocês estão estudando, vão se formar com o louvor e vão desempenhar a profissão de vocês, o que vocês puderem incluir do TEA na profissão de vocês, no trabalho de vocês, esse vai ser o maior agradecimento, entendeu? Se preocupar mesmo, procurar saber, procurar conhecer mesmo, procurar agregar, enfim, que a gente precisa de toda, né, se as intervenções são multidisciplinares, quer dizer que a gente precisa de todo mundo, entendeu? Entenda esse olhar, entendeu? Não precisa ter um filho, não precisa ter um sobrinho, não precisa ter um conhecido que tenha o TEA para fazer diferença na vida das pessoas que tem, e por tabela fazer diferença na sociedade. Pode reparar, toda vez que a sociedade trabalha por uma causa dessa uma inclusão, para incluir pessoas, para incluir qualquer forma de inclusão, sai um debate muito melhor do que discutir, né, a falta de medicamento, discutir a falta, com certeza, discutir a falta. Entendeu? O debate tende a evoluir muito, muito mais quando a gente trabalha nesse sentido, de sermos mais inclusivos, de sermos mais tolerantes. Isso, vocês trabalharem, virem falar com a gente, falarem com outras famílias, perguntar para a professora, e tudo, já vai ser de extrema valia para a gente. E ninguém faz nada sozinho, né, gente? Não. Exatamente. Faz a força e assim. É uma corrente do bem. Bem, começou com o nosso caso aqui muito pessoal, e começamos pela maternidade com doçura, foram aparecendo e aumentando as trocas. Dali já apareceu um projeto aqui na cidade, que primeiro, como sempre, a Lê foi convidada a entrar, já foi se engajando, aí por tabela... Bem também. Também, entendeu? E assim a gente vai aumentando o alcance do projeto, que se traduz em aumentar o acolhimento das famílias. Imagine se a gente tem uma sociedade, se a gente tem política pública que faz o mesmo, o quanto de estar aqui, né, em escala que a gente poderia proporcionar para as pessoas. E levar acesso, né, gente? Porque a gente está falando de nós que estamos, né, numa cidade, né, que tem algumas
por mais que tenha as dificuldades, tem acesso. Mas a gente tem pessoas no grupo de cidades, de lugares que não tem nada. Porque, às vezes a pessoa precisa viajar 100, 200 quilômetros para ter um atendimento, né? Então, é bem complexo. A gente vê muitas dificuldades. Assim. Então, e a gente quer levar, quer ajudar o máximo de pessoas que a gente... E quanto mais vocês falarem, quanto mais vocês pesquisarem, nós vamos, pode ter certeza. Vão estar contribuindo com a gente, com certeza. Com certeza. O tanto que vocês contribuíram com a gente hoje, a gente vai tentar contribuir 10 vezes mais. Não tenham nem dúvida disso. A gente agradece o contato, fiquei muito contente de poder falar sobre o assunto. Né? Como eu disse no começo, é o hiperfoco. E a gente está aqui para o que vocês precisarem. Se vocês precisarem conversar novamente, precisarem saber de mais alguma coisa, pode contar com a gente, tá bom? Tá bom, gente. Obrigada, Lê. Obrigada, Eric. Obrigada, gente. A gente agradece muito. Para vocês também, a gente já pegou 2 horas do domingo de vocês. Eu acho que já valeu. Mas, eu vou subir o vídeo depois no Google, aí vocês passam o e-mail, se vocês estão no Google, passa para ler, aí já compartilha, fica bem mais fácil. Assim, vocês não precisam baixar, nem nada, já dá para editar direto por lá. Se precisar editar, aí é bom baixar direto aí no computador de vocês, eu vou deixar o acesso lá para vocês. Tá bom. Tá bom. Eu falo com a Lê, então, no WhatsApp. Pode ser? Pode. Aí, a gente vai, aí quando der para vocês mandarem, também fiquem tranquilos, né? Que a gente tem até dia 21 para mandar para ela. Tudo bem, já vamos colocar para vocês. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada. Um bom domingo para vocês. Olha, a gente falando junto. Um bom domingo para vocês. Tchau. Tchau. Tudo de bom, viu? Tchau, tchau. Para vocês também. Tchau.